a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Leandro e este é o quadro podcast Mentes Fortes, um lugar onde pessoas vêm dizer aquilo que o Senhor Jesus tem feito sobre a sua vida, uma mudança, um crescimento ministerial. E eu tenho certeza que com o convidado de hoje nós teremos um bate-papo bastante edificante e eu tenho certeza que alguém será alcançado por essa conversa. Peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe este vídeo, porque certamente ele há de alcançar novas vidas. Lhe apresento agora o nosso amado irmão, amigo, conhecido de muito tempo, João Marcos ou José Marcos. Para os conhecidos, Marcos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Aqui é um ambiente onde você tem liberdade para falar de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Amém. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço o convite, pastor. Meu nome é José Marcos. Sempre tem uma confusãozinha, né? João e José, mas é muito conhecido como Marcos. Eu tenho 43 anos, estou na igreja aproximadamente 8 a 9 anos. Trabalho também no ramo de moda. Estou há 9 anos também no ramo de moda. Me formei em engenharia, me formei em matemática. E a maior formação que eu tenho hoje é na comunhão com Deus. Glória a Deus por isso. 9 anos de igreja, 9 anos de conversão. 9 anos de conversão. Se vamos tirar esses 9 anos, esses 43, né? Que você disse, 43. Daí pra trás, como foi o Marcos? Conta pra nós. Queremos saber o seu antes Cristo na sua vida. Olha, eu tenho... Vou falar um pouco, né? Como se fosse uma analogia, mas... Eu posso dizer que a conversão, que eu posso dizer, é um período que você vai para a igreja hoje. É um processo. É um processo, isso, é um processo. Então, assim, cada vez mais que eu vou na igreja, eu sinto que eu aproximo mais de Deus. Então, olhando lá para trás, no comecinho, quando eu falei 9 anos indo para a igreja, nos primeiros anos, não estava assim, do jeito que eu estou hoje. Tô falando da alma, sabe? Uma coisa mais... Está mais leve, está mais seguro. Mas eu vou falar para você, é um processo difícil, mas vale a pena. O que eu vejo na minha vida? Quando eu comecei a ir para a igreja, eu não era casado, né? A comunhão com Deus, que é onde fica a sede, na verdade a minha esposa é amigo do pastor Ivan, né? Nosso pastor presidente. E eu sempre fui para a igreja com ela ali, mas mais para realmente tentar evoluir espiritualmente. E com isso, na verdade, eu fui vendo que Deus estava me tratando. Por exemplo, né? Você bebia? Bebia. Não era muito, não. Aquele negócio, sabe, que dá trabalho. Mas Deus tirou isso de mim. E eu achei que não seria possível. E hoje eu vou para qualquer aniversário, caso que eu falo assim, gente, vocês que estão escutando, né, nosso podcast, eu acho que o testemunho ele tem que edificar. E assim, na minha vida, eu acho que o maior testemunho não é a minha fala, são as minhas atitudes, são onde que eu passo, onde que eu vou. Hoje, por exemplo, no começo, né, meus primos falaram, não parou, tá um copinho escondido. Provavelmente um dia ele assistiu e falou, e é verdade. Mas hoje faz mais ou menos 6 anos que não coloco bebida, não faz parte da minha vida, o Espírito Santo me incomoda. Também acabei melhorando como pessoa, como ser humano, né? Muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso na conversão. Quem vai enxergar? Sempre as pessoas de fora. A sua família vai ser provavelmente o último a enxergar, mas com um período elas vão vendo que você vai melhorando. E eu lembro que um amigo meu ia na minha casa, e sempre a gente, né, de amigo de infância, e aí ele começou aí e perguntou pra mim, o que aconteceu que você parou? E aí expliquei pra ele, e eu fico muito feliz, né, por ele, que hoje ele é um evangélico, não tá na nossa igreja, mas ele falou, pois, e é diferente mesmo, ele começou escutando louvor. Então assim, a comunhão com Deus, eu posso dizer que foi, né, das 2 universidades que eu fiz, foi a melhor. A melhor, a maior, que eu posso dizer assim. Porque muitas das vezes a gente procura ler muitos livros, estudar muito, ter o diploma,
Mas a tranquilidade que você tem no trabalho é só o Espírito Santo de Deus que te dá. Isso eu levo para minha vida. E conheci minha esposa, da minha família, né? Eu era ovelha negra, né? Por exemplo, tenho um irmão policial, tenho uma irmã que trabalhou no exército há muito tempo, mas falou do Marcos, todo mundo falou, sai de perto. Então, assim, hoje eu acabo sendo uma referência dentro da casa da minha mãe, até pra gente ajustar algumas coisas, ou uma opinião. Antigamente eu não tinha muito esse espaço, e vejo que casei no papel, parecia que, né, é uma coisa simples, né, mas segui toda a regrinha, casei, tive filho, e também dentro desse processo, né, até o próprio testemunho do pastor Ivan, ele vem muito de encontro de algumas coisas, e eu tive muitas bênçãos de Deus. Eu posso dizer assim que nos últimos 8 anos, o que eu não consegui em 20, gente, é assim, ó, muitas das vezes a gente fala o propósito de Deus com você. Esses dias eu tive uma revelação na própria sede. E a revelação é que eu vou ter algo grande, que vai acontecer algo grande, mas qual que é o propósito? Até brinquei com a minha esposa. É a gente se aproximar de Deus. Então, assim, cada vez mais eu sinto assim, Deus pode fazer maravilhas, Deus é Deus de poder, Deus pode te entregar o melhor carro se você quiser, a melhor casa, mas você tem que estar próximo dele. Não adianta você pensar num milagre se você não está próximo de Deus. Ele pode, ele é dono de tudo. Então, deixa esse resumo aqui, pastor, mas fico bem aberto para outras perguntas, até para a gente edificar o pessoal aí de casa, o pessoal que está assistindo a gente. Bem interessante, porque o que o Marcos passou é aquilo que todo mundo passa e são muitos questionamentos, né, Marcos? Quando você começa a frequentar uma igreja e automaticamente você vai se desconstruindo dos maus hábitos, dos vícios, né? Se você é um fumante, se você tem hábito de jogar, se você tem hábito, principalmente a bebida, né? As pessoas, o primeiro questionamento o teu pastor não deixa você beber, a religião não deixa você beber, quando na verdade não é por aí. A gente percebe que pra gente ser feliz e ser completo, a gente não precisa estar acompanhado de bebida alcoólica, de droga, de prostituição. O puro fato da gente se relacionar com Deus, ter uma vida próxima, uma vida íntima, já é o suficiente para que a gente tenha uma vida plena nessa terra. Só que isso é algo que a gente não consegue explicar com palavras e demora tempo. As pessoas vão analisando, vão prestando atenção, vão olhando, e a primeira negativa que a gente dá para algo oferecido a nós gera um grande impacto. Você... Poxa, por que eu não? É uma decisão que eu tomei. É muito, muito, muito legal. E falar de evangelho, como você disse, né, de tudo aquilo que você cursou, leu, aprendeu, pode-se afirmar que o evangelho ele é uma escola vitalícia. Todos os dias nós estamos aprendendo e nunca estaremos aperfeiçoados em tudo, sempre passaremos por um processo. Sim. Até trazendo, né, assim, eu gosto de destacar muito a minha formação, não por querer mostrar a formação, porque eu vim de uma família muito simples. Minha mãe chegou em São Paulo com 4 filhos, com mala e procurando uma oportunidade em São Paulo. Então a gente morou num cômodo com os 4, e então assim... às vezes as pessoas só veem o que você está hoje, qual a situação que você está hoje. Então eu destaco isso por mérito também, né, da família. Minha mãe sempre foi evangélica, muito joelho no chão, né, que a gente sabe, né, acho que os adolescentes aí, né, que acabam hoje de uma forma que a gente fala que dá trabalho para os pais, mas os seus pais te amam. A verdade é essa. Minha mãe buscou um posto de gasolina, achava absurdo. Mas, assim, hoje eu tenho a total consciência que assim, quando você pergunta a faculdade e a igreja, gente, você quer saber sobre administração? Lê Provérbios. Fala muita coisa. Salomão, por exemplo, para mim foi o maior pedido que ele pediu para Deus, sabedoria, que é diferente de inteligência. Então, assim, nessa linha que eu acabo... sabe, me colocando, né? E aí vem muitos questionamentos, né? A palavra de Deus, eu acredito muito que, assim, tem várias interpretações pelo homem, mas quando o seu coração está alinhado com ele, você acaba tendo um entendimento.
Por exemplo, a questão da bebida. Realmente a sociedade não, né? Eu já fui em vários happy hour da própria empresa, né? Que eu adoro trabalhar na empresa, e parei. Mas parou por quê? Por causa da religião? Não, não é por causa da religião. É porque eu me sinto bem assim. Só que também existe algo que você comentou, que às vezes a gente só acha que é feliz com a bebida. Isso eu tive que construir. Não, por exemplo, hoje a gente está aqui num sábado. É um processo. Né? A gente está num sábado aqui, e aí você constrói novas amizades, você constrói novos relacionamentos, você constrói novas formas de se divertir. E eu falo para você, qualquer amigo meu que conhece, fala, dá para dar risada com o Marcos. Então, assim, antigamente eu só achava que a bebida fazia parte desse processo. E não é verdade. Isso, na verdade, posso dizer assim que você está sendo enganado. Né? Isso provavelmente a gente procura ali o milagre do vinho, outras coisas, querendo ter uma oportunidade de ter um entendimento que podemos beber. Não, o corpo é seu. Só que assim, o que leva a isso? Que quando você tem um relacionamento com Deus, cada vez você quer ter uma entrega maior. Né? Eu acho que isso eu sinto cada dia que passa. O meu compromisso quando eu erro, que a gente às vezes erra com as pessoas, a forma de se falar, a forma até de pontuar alguém, ou alguma conversa paralela dentro da igreja, no trabalho, você acaba ofendendo uma pessoa. Então Deus trata tudo isso com você. Você quer tratamento psicológico? Você tem na Bíblia. Você quer saber um pouco de financeiro? Você tem na Bíblia. Você quer sabedoria? Não tem maior que Salomão, está escrito isso. Jesus deve, não sei, acredito que não tenha nada comprovado, mas é um achismo meu. Se Jesus tivesse sido estudado profundamente, ele certamente seria um dos maiores psicólogos, porque ele trouxe a formação de 12 discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. E se você olhar a qualidade que aqueles homens tinham para oferecer para Jesus, era muito pouco para a tarefa, para o trabalho. Então ele teve que construir 12 discípulos, deixar eles prontos em um curto tempo para que eles pudessem seguir com o evangelho na terra. E graças a Deus isso aconteceu, porque nós somos agraciados por isso. Me conta uma coisa, e a época de bebedeira, de loucura, muitos livramentos? Na época a gente acha que é sorte, né? A gente passa por algumas coisas, nossa, não era a minha vez, né? Dei sorte. Mas depois que a gente vem pro evangelho, a gente acaba entendendo que tudo era o cuidado de Deus, mesmo a gente não merecendo, não que hoje a gente mereça alguma coisa, de fato também não. Mas aquela época era uma época da visão espiritual fechada. Então nós atrelávamos tudo à sorte, né? Algum grande evento aí que você pode falar assim, aquela vez foi a mão de Deus. Olha, né, eu confesso que estou um pouco tímido no podcast, mas acredito que eu vou ter outras oportunidades, mas são várias, pastor. Eu sou muito grato a Deus. Até quando eu não frequentava a igreja, eu não era evangélico mesmo, praticante, né, de seguir ali a palavra do Senhor. Eu, por exemplo, né, teve um dia que nem na minha adolescência, comecei a já sair, a beber um pouquinho mais. E eu lembro que eu estava de uma cidade para outra, de carro, 11 horas da noite, e saiu um carro desgovernado, uma boate, e eu bati, os dois carros tinham a mesma marca, e quando eu acordei, fiquei 3 dias internado, e eu que saí da boate, colocaram tudo na minha conta, né? E aí que tá, né? Como você bebeu também, você acaba perdendo um pouco a referência, você pede ajuda dos amigos, dos irmãos, e todo mundo fala, mas se foi você assume. E aí eu falo para ele, primeiro, livramento de Deus, deu PT nos 2 carros. E bati a cabeça, até hoje tem algumas marcas ainda. Isso faz uns 15 anos, mas se a gente olhar a nossa vida, o livramento ele é constante. Esses dias mesmo eu estava saindo da igreja, o cara veio de carro, de frente, eu saí, ainda passou ralando o carro. Então, assim, eu acredito que eu esteja aqui só pela mão de Deus. Não, assim, não acredito em sorte. Não, eu acredito que tem. Eu acredito nas orações da minha mãe, nas orações que às vezes tem pessoas que oram pela gente. Que oram pela gente que a gente menos imagina. Por causa disso que às vezes quando eu estou orando também coloco todas as pessoas que vêm, né, diante da minha casa, ou diante dos meus relacionamentos profissionais, tanto pessoal,
porque a oração ela tem poder, né? E eu acredito que esses livramentos, e tem outros também, né? Que assim são livramentos da conduta que você segue. Hoje eu enxergo assim, ó, eu mudei a minha conduta. Então acontece, Deus anda com você, que nem eu falei no negócio do carro. Se fosse outra época, eu ia atrás do carro. Passou na minha cabeça. Minha esposa, você não mudou? Você não tá com seu filho? Pensei, vamos embora. Olhei o carro, vamos embora. Então assim, eu acho que essa transformação em relação ao livramento, eu acredito 100%, sabe? Até indo para o trabalho, indo para casa, indo para a igreja, a gente às vezes não dá esse valor, essa importância. A gente às vezes dá muita importância para esse valor do evento que eu falei do carro. Por quê? Todo mundo da família sabe, deu PT no carro, mas muitas das vezes você está andando numa rua, você pode ser abordado por um cidadão, que hoje tem muito em São Paulo, somente na nossa região, né? Muito perigoso. E eu acredito que todos os dias Deus dá esses livramentos para mim e para minha família também. Que benção. Conta pra nós, quanto tempo de casado? Tô em 2015, 8 anos. 8 anos junto, 10 anos. O tempo todo? O tempo todo. A minha esposa é uma benção. Deu trabalho pra sua esposa no início? Muito. Que nem eu falei, né? Tem 8 a 9 anos que eu tô indo na igreja. E eu falo que hoje, muitas das vezes, as pessoas falam pra minha esposa, você tem um bom marido, né? Que eu sempre... Que nem eu falei, tive que mudar a rotina, então eu acompanho ela, onde meu filho vai, eu vou, e onde que ela vai, a gente tá junto. Mas é uma excelente esposa também, muito joelho no chão, né? Mulher de oração. Sou grata a ela, né? Lógico, a minha mãe em primeiro lugar, mas ela também, minha mãe confiou nela. E realmente hoje eu acho que a gente está construindo algo que é direcionado para Deus. A nossa vida tá. Eu até brinco com ela, né? Nossa, esse dia tá falando. Você fala de igreja? O que está acontecendo? E eu também, eu falei, os nossos assuntos. E assim, o que eu acho importante é uma coisa que a gente toma muito cuidado em casa, quando a gente fala de alguém da igreja. Gente, a igreja é o melhor ambiente pra gente. O que eu fico um pouco triste, e aí para quem tá escutando, é que a gente chega na igreja, sabe aquele processo de OTI, você tem que resolver um problema? Então hoje, eu brinco, né, que eu converso muito com Deus. Minha esposa fala, você não ora? Eu falo, mas eu converso muito. Se orar é conversar. Diálogo, né? Então assim, eu vou na igreja não por uma urgência. Eu vou numa igreja para construir os meus próximos passos no futuro. Porque eu tenho certeza, assim, olha, eu desafio qualquer pessoa. No começo até perguntei pro Ivan, é tão que no começo que eu falei, vou para a igreja. Complicou tudo. Complicou o trabalho. Dentro do trabalho ficou horrível, tive que sair do trabalho. As coisas, tanto financeira, em casa, relacionamento, não andava. E aí é bom você ter um pastor nessa hora. Porque ele falou, é assim, calma. E aí eu entendi que ele falou, né? Que o inimigo não está satisfeito quando você se posiciona. E aí eu também fui ali no processo que nem eu te falei. Hoje a gente, para ser formado ou em engenharia ou medicina de 5 a 7 anos, né? Na igreja não é muito diferente. Eu vejo que as pessoas querem já chegar ao ponto de ser mestrado em teologia, mas não é isso que Deus quer o seu coração só. O imediatismo, ele se torna um grande obstáculo que nós mesmos criamos para poder chegar mais próximo de Cristo. Às vezes, essa ansiedade, a percepção que algumas pessoas, até nós, eu também passei por processos semelhantes ao seu, então a gente somos aquele grupo de pessoa que nós somos pela dor. Então, quando mais ninguém acreditava em nós, quando a nossa família já nos dava por perdido, a sociedade já havia nos descartado, então nós encontramos a porta da igreja aberta e ali nós entramos. Com qual a ideia? A ideia de que tudo vai se resolver muito rápido. Por quê? Porque os crentes pregam de um Deus poderoso. Os crentes estão falando de um Deus vivo. Então eu quero me aproximar desse Deus. Só que, na maioria das vezes, isso não é em todos os casos, não é generalizado, né?
Tem muitas pessoas que vieram do evangelho, outras que nunca se afastaram, mas a grande maioria elas vêm por algo que aconteceu, uma perca, um vício e por aí vai. E chega com essa percepção dentro da igreja. Pô, vai se resolver tudo muito rápido. E não é assim. A maneira de Cristo trabalhar de maneira individual na vida de cada um é um processo. Ele vai ter que nos ensinar a uma nova reconstrução, a novos hábitos, a mudanças. E é muito interessante. Então, para nossa irmã Cláudia, que está nos assistindo aí, ó, Deus está lapidando Marcos Varoa. Tá vendo aquelas orações que você por muitas vezes fez, talvez escondida, tá gerando frutos hoje. Hoje o Marcos é o entrevistado do podcast e falando o quanto é importante a vida de uma esposa para a caminhada de um homem nessa terra. E a chegada do Pedro, mudou tudo? Mudou. Eu costumo dizer que eu tenho bastante projetos, né? Tudo que eu tento fazer, colocar a minha mão, eu encaro como um projeto. Projeto porque você tem que ter começo, meio e fim. E o Pedro, para mim, é o projeto maior da minha vida, né? É lógico, a gente tem a palavra ali, que, né, a sua esposa em primeiro lugar, né? Depois vem os filhos, a gente não pode perder isso, está na palavra. Mas o Pedro, vou falar que ele ajudou, ou foi Deus colocou ele na minha vida para me ajudar um pouquinho mais na conversão. Por quê? A partir do momento que você começa a ter algumas responsabilidades, lembra que eu falei que eu tinha que mudar o meu cenário de amizade, eu tinha que mudar minhas rotinas, e o Pedro hoje, ele fez boa parte disso daí, né? Hoje ele faz parte de todas elas, né? Se você pegar sábado, domingo, você me ligar, eu vou estar com ele, né? Então, assim, eu acho que aí também vem um ponto, né, pastor? Tanto, às vezes, os pais, as mães, os filhos, que a gente precisa mais, às vezes, que cada um tem um perfil de vida, um estilo, né? E aí o que acontece? Alguém tem que se doar nisso. Eu sempre brinco com a minha esposa. Até hoje eu brinquei com o Pedro. Sabe que o pai te ama. Por que eu tenho que falar isso? Porque realmente tem essa necessidade para nos blindar. Porque muitas das vezes ele não vai falar, mas eu falando eu tenho certeza. E hoje eu tenho Pedro criado dentro da igreja. O que eu entendo isso? É minha responsabilidade colocar ele no caminho. Porque quando lá atrás realmente eu era jovem, dei bastante trabalho para minha mãe, não tinha medo de ninguém. O traficante, a polícia, não tem problema. Mas falava na minha mãe, e aí assim, sempre que eu falava, tem que voltar para a igreja, primeira pessoa, minha mãe, porque colocou eu no caminho, no começo. Isso é importante, porque você imagina hoje uma pessoa que não teve essa oportunidade. E muitas das vezes ela precisa conhecer agora. E agora, o que acontece? Não que o braço de Cristo está aberto para todos. Qualquer momento, qualquer hora, até no seu último fôlego. Então, assim, mas eu vejo que as pessoas ainda, sim, têm que pensar. Acho que João fala muito de amor. Amar seu irmão. Né? A gente, como um único corpo, eu acho que... E assim, o seu irmão é o irmão que você encontra na rua, né? Dá um bom dia para ele, independente de qual igreja. É aquele que você tem menos intimidade. Exatamente. Eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Tem um relato de uma amiga que trabalha comigo, você mudou. Olha que legal isso. Não tem preço ouvir isso, né? E assim, isso tá diferente. Aí dá aquela respirada e fala, pra melhor. Tá diferente. Não tem preço, não tem preço. E aí eu acho que a questão dos testemunhos, eu sempre falo testemunho vivo, é você. E eu acho que assim, é difícil quando a gente está dentro da igreja, a gente falando para quem está fora. Mas é que nem eu falo. Faça um teste. Vá, não tem lugar melhor. Pode acreditar. E assim, hoje tem muitas igrejas que baseadas só em profecia. O que acontece? Você sai com estímulo. Eu sempre brinco, né? Isso aí era que nem quando eu bebi, se eu posso falar, um copo de vodka. Tô feliz. Mas você conhece a palavra para quando receber uma profecia, saber que ela pode durar 1 ano quanto 10 anos? Porque se você sabe e se você conhece o propósito de Deus com você, provavelmente essas coisas vão acontecer.
Mas se você é apenas um visitante, eu acredito que não. Então, assim, esse é o José Marcos, né, falando e analisando. Então, assim, eu convido vocês, sempre que tiver uma oportunidade, principalmente, né, na nossa igreja ou qualquer outra porta aberta por Cristo, entre na igreja. Abre o seu coração. Não é o homem. Jesus Cristo vai estar ali para te confortar e te ajudar. Porque, que nem eu falei, a questão do processo eu gosto de bater na tecla. Até os próprios discípulos. Você pega Pedro, ele se converteu rapidamente vendo o milagre acontecer, toda a saída ali com Jesus Cristo e vendo o milagre. E a gente sem ver. Aí tem, se não me engano, em Efésios, fala ali, né, que a fé é algo que a gente não vê e que a gente não vê, que a gente crê e a prova é o que a gente não vê. Então, quer dizer, complicado, né? Mas muito. Porque assim, se você for olhar pelo lado espiritual, não é imediatismo. Exato. E eu acredito que assim, olha, a primeira coisa que você tem que é acreditar, né? E ter fé. Quando você fala em fé, a fé ela move montanhas. Pastor, eu já tive situações de eu ajoelhar e falar: Deus, só o Senhor tira eu daqui. Você acha que foi o homem? Não, foi Deus. Isso é a fé de qualquer ser humano. E a fé está dentro de você, é só você usar ela, expandir ela para o lugar certo. Muitas vezes a gente usa a fé achando que tá usando ela aí. Não, use ela dentro de uma igreja, usa ela dentro da palavra de Deus, orientado pelo seu pastor, que provavelmente, dificilmente, você vai ter essa leveza que eu tô hoje, tá? Porque para mim estar aqui é bem difícil. Tá vendo? A você que está nos acompanhando até agora, vendo um grande testemunho, uma grande história de vida, fica aqui o meu convite para você, se você mora nas mediações de Vila Formosa, Tatuapé, nós temos a nossa subsede instalada lá na Avenida Monsenhor Antônio de Castro, no número 708. Os nossos cultos são de quarta e sexta-feiras, às 19h30, os domingos às 18 horas, com exceção do primeiro domingo do mês, que é o culto de Santa Ceia, sendo às 9 horas da manhã. E se porventura você que está nos acompanhando é da região do Arthur Alvim, do Patriarca, nós temos a nossa igreja sede. Ela fica endereçada na Avenida Paraguaçu Paulista, no número 545. Os cultos lá são de terça e quintas-feiras, às 19h30. E todos os domingos, às 9 horas da manhã. A igreja sede ela é dirigida e presidida pelo pastor Ivan, nosso pastor presidente. Amém? E você que continua nos acompanhando, lhe peço que você se inscreva no nosso canal. Você que tem esperado esses conteúdos serem publicados, aqui é um ambiente de pura edificação. Aquilo que nós estamos falando aqui é que seres humanos normais, dificuldades que todos estão propícios a passar. Então, se você está passando, se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, manda esse vídeo para ele, comenta. Existe um Cristo, um Deus Todo-Poderoso que pode te tirar dessa situação. Por mais que ela seja tão difícil, tão complicada, talvez como o nosso irmão Marcos passou, vida de vício, vida de perdição, isso não leva ninguém à felicidade, nem tampouco à alegria eterna. Mas caminhar com Cristo sempre vai ser a primeira e a melhor opção para que você tenha uma vida plena de alegrias enquanto estiver nessa terra. Marcos, a gente se conhecendo por algum tempo, vê que a sua desenvoltura é um pouco maior, né? Você participou do Ministério de Varões lá na sede, sempre quietinho, na sua. Hoje você já lidera, junto com o Fábio, o Ministério de Varões, que é da igreja subsede, já pega o microfone, já canta. E agora a gente descobriu que você também faz parte das melhorias, das manutenções, do desenvolvimento de projetos da igreja, tendo em vista que recentemente agora, se assim podemos dizer, você entregou a obra para as crianças, a salinha das crianças, e as crianças ficaram muito felizes com isso. Conta para nós desse amor, porque não tem uma outra palavra, né, que possa resumir você entregar algo
físico para a igreja, o teu trabalho, o teu tempo, porque se existe algo mais valioso nessa terra é o nosso tempo. Nem todo mundo está disposto a deixar o tempo com a sua família, deixar o tempo do seu lazer e se trancar dentro de uma igreja e ali produzir uma melhora e entregar. Conta pra nós, que sentimento é esse? Pra gente se sentir um pouco mais contagiado com aquilo que você faz. Na verdade, assim, eu até vou mudar um pouco a fala, né? E agradecer à própria igreja por me dar essa oportunidade. Na verdade, eu brinco com a minha esposa, quando eu fico na igreja, muitas das vezes, principalmente nesse projeto, fiquei quase 2 semanas ali, né? Deus paira sobre a minha vida. Me dá uma paz. Tá apertando um parafuso, tá cortando madeira, tá pintando. Não tem problema. Aquilo ali pra mim não tem preço. Não que a minha casa não tenha essa paz, que eu também tenho essa paz dentro de casa. Eu acho que é o melhor ambiente que eu tenho. Mas assim, a igreja, ela me complementa a parte espiritual. Então assim, a questão da entrega, da qualidade, do jeito, eu tenho amor em entregar o melhor para qualquer pessoa que realmente eu vou fazer algo. E muitas das vezes eu, até lembrando ali, né, e conversando com você, pastor, você falou, Marcos, mas a mão de obra, quanto seria a mão de obra? E aí você falou, essas coisas é bem delicada, né? Então para mim assim, não existe um preço para aquilo. Porque assim, além de ser a entrega para as crianças, né, que são anjos da igreja, eu acho que a entrega maior é Deus, sabe? Deus saber que que assim, existem muitas coisas que eu preciso melhorar como ser humano. A gente não tem pecado maior, menor, né? Tirou o vício da bebida, tirou o cigarro, mas sempre dá para melhorar como ser humano. Sempre. Eu tenho uma palavra lá, que um versículo da Bíblia, que uma palavra que sai da sua boca tem mais poder do que você come. É mais ou menos nessa linha ali. E assim, eu sempre tomo muito cuidado com isso. Então assim, a questão ali da marcenaria, eu fiz todo o quarto do Pedro. Até alguns amigos meus falaram, você que fez? A minha mãe mesmo, você que fez, tem certeza? Então assim, é algo que Deus... Porque a gente não dá muito valor quando a gente aprende uma coisa. Pra você, eu fiz isso. Mas pra pessoa que fala, quem que fez? Então assim, eu falo que na verdade é algo que Deus me ensinou, que eu venho aprendendo e aprimorando, que nem eu fiz o quarto do Pedro, fiz o meu escritório, e assim, o cara chegou lá, é 10 mil reais, eu faço por 3, com a melhor madeira, com a melhor qualidade, a salinha das crianças, por exemplo, né, a madeira de laca, tudo direitinho, então assim, e a alegria do meu coração é imensa, tá? Existe o cansaço físico, isso existe, mas o complemento espiritual, eu chegava em casa, tá tudo bem, mas e cada vez que eu via que ia se transformando, e assim, né, a gente sabe que quando você faz algo para Deus de coração, eu não espero um valor em troca, mas se eu falar para você que Deus me abençoa facilmente, eu creio nisso. Se eu falar pra você que, tipo assim, mas ali custava R$1.000, Marcos, pra você fazer uma mão de obra daquela, R$2.000. Se eu falar que eu fui comprar um carro e eu só fechava se me desse o desconto do valor que eu falei, é esse valor esses dias, até me arrepio. E a minha esposa, não, mas já tá fechado. Eu falei, não, até me arrepio porque assim, se quiser, porque eu tô com meu Deus. Deus falou pra mim. Eu até brinco, né? Acho que é Isaac, né? Que Deus fala com ele. Né, para ele, é Isaac mesmo, né, vai falando com ele, fala, quem que tá falando comigo? E hoje, eu dentro de uma igreja, lendo a palavra, eu acredito que estou direcionado por Deus. Então assim, tudo que eu faço, eu vejo que Deus me abençoa. Às vezes até por uma doença. Livramento, que a gente não sabe, né? Nosso corpo está aqui, nós estamos tudo bem, mas Deus está te dando um livramento. Às vezes está desentupindo uma veia sua, às vezes está tirando uma dor aqui, e a gente não dá esse valor. Quando as pessoas entenderem que Deus está tratando de tudo, tanto espiritual, tanta questão de livramento, tanta questão financeira, por que a gente tem que falar de questão financeira? Todo mundo fica meio assim, não falar. Exatamente. Gente, tudo que você precisa, aqui o Rodrigo tá dando nosso irmão Rodrigo tá dando uma baita oportunidade, isso aqui tem custo. Mas assim, as pessoas não querem falar. E quando a gente olha para a obra em si, que foi a sala das crianças, a gente tem que entender, tudo que você coloca na casa de Deus,
Você quer ler o velho, você quer ler o novo, não tem problema. Mas lê o Novo Testamento. Dentro do seu coração. Eu até brinco com a minha esposa às vezes. Eu vou fazer isso. Ela, tem certeza? Até um dia eu dei um testemunho pro senhor. De um processo meu travado. E eu cheguei em casa e falei, esposa, e aí? Fez um negócio pra igreja? Né? Fez a transferência. Não tô falando assim, eu sei que é bem delicado, as pessoas não me interpretem mal. Não é um acordo com Deus. Não é uma troca, né? Não é uma troca. Então, assim... E era um processo enrolado que eu tô falando assim, né? E era do meu coração esse processo acontecer até tal data. E só tinha amanhã. Tá, eu vou fazer. Fiz. No outro dia, as coisas acontecem. Por quê? Deus é poderoso e Ele está em qualquer lugar. Então, às vezes, o processo meu era o sistema, que não aceitava. Deus toca no coração do cara que está lá no sistema e fala, meu amigo, mexe nisso. É que a gente tem que ter essa sensibilidade espiritual quando está dentro da igreja. Senão a gente não avança. A gente fica olhando, né? Ou, às vezes, para a falha do irmão, porque eu sou falho. Se você olhar para mim, você vai falar, opa, olha para Cristo. Olha para tudo que Ele fez. Olha para todos os milagres. Tem muita gente que duvida da Bíblia. Eu falo, gente, mas como que duvida da Bíblia, sendo que vários livros foram criados baseados na Bíblia? Então, eu acredito muito em todas essas entregas. E assim, né, eu acho que é um jeito que eu faço o que gosto e entrego o meu melhor para Deus, né? E aí, quando eu faço alguma coisa dentro da igreja, eu acho que não existe aquele negócio, o quanto você se disponibilizou, o quanto de tempo você gastou, que nem você falou, o tempo é precioso. Não, só ganho com isso. Assim, vem em várias formas. Quando eu tenho um dia com a minha esposa e com o meu filho, sabe que a gente tem as discussões com as esposas, com o filho Normal. Abençoado? Muito normal. Não tem algo melhor. Você tá na paz de Deus? Não tem algo melhor. Para mim, então, assim, eu faço todo esse balanço da minha vida, sabe? Quando essas entregas, entregas de coração aberto, entregas de, tipo... Tem mais para fazer? Acho que escrevi no WhatsApp pro senhor. Eu falei assim, qual o próximo projeto? Já precisamos instalar uma câmera externa na igreja, já precisamos cotar o valor. E a instalação, ela deve ser feita brevemente. Nós temos o nosso irmão Marcos. O Fabinho sempre dá um apoio, leva a escada. Isso é muito bom, porque de fato o evangelho, ele é isso, ele é uma entrega. Nós já temos por conhecimento bíblico que Jesus se entregou na cruz do Calvário para que a gente estivesse aqui hoje. O sacrifício vivo para cobrir os nossos pecados, ele já foi feito por Cristo. Então, o mínimo que nós, quando olhamos para trás e vemos tudo aquilo que a gente passou, e o caminho novo que Jesus Cristo nos deu a oportunidade de trilhar, a gente não tem a mínima capacidade de pedir nada em troca. É só entrega. Porque quando a gente contabiliza o que ficou lá atrás, né? O Salmo 116, ele vai dizer, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim? O salmista, ele declara, e o início desse salmo ele é tremendo, porque ele vai referenciar os seus dias de dificuldades. Cordéis de morte me cercaram. Mas lá na frente, quando ele olha, fala, Senhor, se eu olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez por mim, eu posso fazer tudo e ainda assim eu não vou conseguir lhe retribuir. Isso é muito bom, porque para quem às vezes está de fora, acha que é só um interesse, né? É só um interesse, uma proximidade. Não, eu vou fazer porque Deus vai me dar. Eu vou fazer porque Deus vai me retribuir. Não, o primeiro é o entregar. O primeiro é se prontificar a fazer. E nós estamos falando de algo material, mas levando pelo âmbito espiritual, é se entregar. Quando a gente fala de entrega, a gente fala de participar de um ministério, de criar proximidade. E isso vai fazendo com que uma pessoa ela tenha suas raízes estendidas dentro de uma igreja aprofundada e ela consiga passar por cima de tudo isso. Agora, olhando para esse termo criança, família, assim,
como eu, que tenho a Luísa de 9 anos, você tem o Pedro. Qual a idade do Pedro? 7 anos. Pedro tem 7 anos, né? Eles se entendem muito bem na igreja. Eu costumo dizer para todas as pessoas que a gente conversa, eu falo do meu passado também, de inúmeros problemas e tal, que a maior decisão, o maior privilégio que eu pude ter nessa terra é de não ter permitido, ou Deus não ter permitido, que a Luísa me visse fazer aquilo que eu fazia antigamente, né? Eu acho que deve ser algo extremamente difícil para uma criança, né? E a gente olha agora para os nossos filhos e a gente precisa enxergar que é necessário deixar um legado e uma conduta. Porque foi o que você disse há pouco, né? A Bíblia ensina como nós devemos cuidar dos nossos filhos, né? Ensina o teu filho ao caminho que ele deve andar, para que lá adiante ele não se desvie dele. Mas quando a Bíblia está falando disso, Marcos, ela está falando de não só você mostrar o caminho para ele, mas sim pegar pela mão do seu filho e trilhar este caminho com ele, mostrando o que é a verdade do evangelho e aquilo que o mundo vai oferecer para ele. Para quê? Para que lá na frente, aquilo que você ensinou, aquilo que você produziu como pai, como homem de Deus, possa preencher o coração dele e trazer um legado para que ele não se desvie, porque nós não queremos que os nossos filhos passem pelas mesmas coisas que nós passamos. Porque certamente, se a gente for voltar um pouco mais no passado e você for trazer à memória algumas pessoas que andaram com você, de fato, você vai se lembrar de algumas que morreram de maneira trágica, muito jovens. Certamente deve ter alguém que acabou se entregando ao vício e foi morar na rua. E quando a gente olha para nós, fala, pô, se não fosse a misericórdia, a graça de Deus ter me alcançado, eu certamente teria o mesmo destino. Então agora fica aquele compromisso, aquela responsabilidade. Bom, eu tenho um filho. E tudo aquilo que a minha mãe passou comigo, eu não quero que ele passe. Isso, de certa forma, impulsiona o coração de um pai como você a todos os dias não desistir, mesmo que tem hora que fala assim, vou largar. Sim, Aí você olha para alguém sim, como o Pedro e fala assim, eu não posso. Até agradeço a pergunta, porque assim, o pessoal de casa deve estar falando, não, da forma que eu estou falando, né, eu não estou sendo bem específico sobre os livramentos, mas o Pedro, como eu tinha dito lá atrás, ele faz parte. Agora, gente, que nem eu falei, tem 8 anos, essa jornada, esse processo, toda hora você dá uma olhadinha para trás. Aí você escolhe, você quer olhar pelo retrovisor da direita ou da esquerda? Esquerda, tudo que você fez de errado. Direita, que você está indo para o lugar certo. Você tem que olhar isso. Porque assim, o mundo hoje ele está te oferecendo milhões de coisas que aos olhos, às vezes eu não sei se posso dizer isso, mas dou graça a Deus por estar aqui e tudo mais, e saber também que eu passei. Porque o que eu passei, por mais que a gente fale, balada, bebida, dá trabalho para mãe, isso não é agradável para ninguém. Para ninguém. Ninguém, nem esposa, nem noiva, nem namorada, não é. Não adianta você achar que as pessoas vão achar normal você bebendo além do limite, né? Ultrapassando, não assumindo as suas responsabilidades, que isso reflete em quase tudo, né? Se você tem uma vida hoje mais controlada e na base de Deus, você honra todos os seus compromissos. Dificilmente você vê alguém que está com a base ali alinhado com Deus. Estou falando compromisso do mundo, compromisso com o seu trabalho, compromisso com a escola do seu filho e tudo mais. Isso desestrutura. Então sim, eu olho sempre para o Pedro, é a referência, vontade, tentação, descontrole, que nem eu falei, o rapaz, ele veio para bater no meu carro. Ele não foi um descuido, ele veio, eu saí aqui, ele foi aqui. Então assim, nessa hora, se eu for agir como um homem, o emocional, ele aflora, né? E aí eu levo lá para trás. Vamos falar quando eu não era convertido, meu amigo, ia procurar ele a noite inteira até encontrar. Então assim,
Aí você olha para seu filho, você olha para sua esposa, tudo que Deus te deu, porque assim, Pastor Leandro, eu moro, graças a Deus, como eu falei, morava, minha mãe tinha uma casinha, a gente ganhou, né? Não posso deixar de falar, né? Do Sobral, deixou a gente morar 10 anos gratuito, que hoje não existe esse tipo de pessoa mais. Eu até brinco com a minha esposa, né? Pô, você deixaria? E aí assim, né? Não é todo mundo que faz isso, não. É uma construção. Minha mãe que tentou pagar, ele falou, paga os estudos dos meninos. Então assim, Deus coloca essas pessoas na sua vida. Porque assim, eu vejo muita gente, às vezes, as pessoas em casa, pode estar no mesmo problema que eu estava lá no passado, ou tá falando, não tem solução. Meu amigo, minha amiga, tá enganado. Eu falo isso por experiência. O filho, na verdade, que eu tenho hoje, que é o Pedro, que é a minha família, ela, posso dizer que é a luz da direção que eu tenho que ir. Mas a gente nunca pode esquecer. Se você gostar muito de beber, se você gostar muito de fumar, você é um viciado. E toda hora tá aí batendo na sua porta. A Bíblia relata, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Hoje eu peço muito a Deus assim, a sabedoria, tanto no trabalho, em qualquer outro lugar. Se eu deixar eu agir, só faço coisa errada. Tô falando tanto profissional, porque às vezes você escuta algumas coisas que você fala, não merecia escutar isso. E aí é onde que eu falo pra você. Deus paira, fala, calma, conta até 10, né? E aí eu acho que essa aprendizagem também, eu vejo o Fabinho, né, que é o líder da frente dos varões, né? É um menino muito novo também, e agradeço pela liderança, porque às vezes muitas pessoas, é novo, mas será que é possível liderar? Para mim tem um coração melhor que eu já conheço ali, né? Na igreja, tirando o pastor que é o nosso anjo, mas assim, excelente pessoa. Precisar também. Eu, como sou líder, estou à disposição e eu agradeço a oportunidade, porque na verdade não era o que eu queria. Eu queria ficar no meu cantinho, sentadinho, sem responsabilidade. E aí que eu falo, quando você vai para a igreja, se entrega. Por quê? Conforme o pastor vai direcionando, ele vai te blindando e a responsabilidade sobre você vai aumentando. Então eu não estou preocupado com o pastor ver se eu faço coisa errada ou não. Estou preocupado comigo. Estou preocupado com as pessoas que agora eu estou falando de Jesus Cristo, de Deus. Estou falando da palavra dele e as pessoas estão falando, olha aí, tá certo? Olha quem que é, porque a gente hoje é olhado de dia e de noite. Sim, a gente recebe rótulos, né? E aí você pega lá atrás, que nem você falou, e hoje, você tem alguma dificuldade? Tem, todo dia que eu levanto. Só que eu tenho a força de Deus, a mão de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha esposa. Isso nos fortalece muito, porque às vezes eu olho as pessoas, eu olho para você aqui, pastor bem vestido, tá tudo certo. Temos problemas. Mas é muito melhor com Deus do que sozinho. Não há dúvida. Então, assim, o Pedro, sim, minha esposa, sim. Há uma referência familiar, até brinco com a minha esposa. Eu casei para ser feliz. Exatamente. Já passei bastante dificuldade no relacionamento? A gente passa. Mas a gente tem uma direção. Nós viemos de gerações que não se desistia do casamento. Se reconstruía. Se reconstruía. E vamos falar que aquelas épocas antigas, né? 6, 7, 8 filhos, né? O meu próprio avô e minha avó, eles tiveram 8 filhos. Então, o recurso menor, a situação menor e automaticamente mais problemas dentro de casa. Então, você viu o casamento alicerçado, você falava assim, não é possível. E hoje nós, por menos, queremos desistir disso. Então, a família, ela é algo, um fator preponderante, tanto para um homem de Deus quanto para uma mulher de Deus, né? A gente vê muito tentar se desconstruir a família tradicional, mas nós, como homens de Deus, como conhecedores da palavra, vamos pregar que sempre vai ser melhor manter o seu casamento, que sempre vai ser melhor perdoar, que sempre vai ser melhor passar por cima e que sempre vai ser melhor confiar em Deus. Aproveitando a você que está nos assistindo, e talvez você ouvindo toda essa conversa, esse bate-papo tão edificante, vendo aqui entrevistador e entrevistado, pessoas que tiveram um passado um tanto quanto difícil, muitos problemas, e deve estar pensando,
será que existe saída para o meu problema? Será que existe solução para aquilo que eu estou passando? Ninguém me compreende. Talvez você possa estar assistindo este vídeo dentro do seu quarto, tentando contra a sua própria vida. Eu vou falar de Jesus para você, porque ele mesmo vai pronunciar na palavra que ele veio para os doentes, não para os sãos. Certa feita, uma mulher foi pega no ato do seu adultério. E alguns homens trazendo essa mulher até Jesus, falando, olha aqui, essa mulher foi pega no ato do seu adultério. A lei mosaica fala que nós temos que apedrejá-la. E o Senhor Jesus? O que o Senhor vai fazer? Óbvio que aqueles homens estavam provando Jesus e querendo encontrar nele alguma maneira de prendê-lo, de acabar com o seu ministério. E Jesus Cristo, de uma maneira tão sucinta, tão maravilhosa, ele apenas vai se inclinar e falar assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quando Cristo levanta o seu rosto, a palavra vai dizer que desde os mais novos aos mais velhos, eles começam a largar as suas pedras e começam a sair daquele ambiente de acusação. Quando a mulher olha para Cristo e vai falar assim, ele pergunta para ela, cadê os seus acusadores? E já não tem mais ninguém. E Jesus Cristo vai falar para ela, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Eu estou falando de um Cristo que ele não olha para a tua situação de momento, para aquilo que as pessoas pensam a teu respeito. Ele não olha para aquilo que você está passando. Ele te enxerga lá na frente, como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, como um grande pregador do evangelho. Então, todas as vezes que você se sentir acusado, as pessoas te oprimindo, lembre-se que existe um Cristo, este que se entregou na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e vive no nosso meio. E ele está pronto a lhe ajudar. Apenas confesse-o como o único e suficiente salvador da tua vida. Já deixei o convite, reforço o comunicado. Nós temos 2 congregações, uma lá em Arthur Alvim, Paraguaçu Paulista, 545. Lá você encontra o pastor Ivan presidindo e cuidando da obra. Aqui no Jardim Vila Formosa, Avenida Monsenhor Antônio de Castro, número 708. Você vai encontrar culto terça, quarta, quinta, sexta, em 2 períodos nos domingos, juntando as 2 igrejas. Além disso, comenta aí, deixa o seu telefone, pastor, me chama no zap, quero conversar contigo, você tem um testemunho edificante. Este é o propósito do podcast Mentes Fortes, mostrar para você que existe um Cristo que pode mudar a sua história, que pode te libertar, que pode te transformar, que pode restaurar o teu casamento, que pode mudar qualquer que for a situação adversa que você tem passado. Então acredite que existe um Deus que te ama, a ponto de ter entregado o seu próprio filho por amor de nós. Amém? Aproveitando a deixa aqui, olha aqui a nossa tela. Que interessante. Para você que nos assiste e porventura você tem uma loja, você tem um comércio, você tem um produto que você deseja divulgá-lo, amém? Nós temos um espaço aqui para que o seu produto ele possa ser anunciado, possa ser divulgado. Nós iremos deixar todas as informações na descrição do vídeo, amém? Se você quiser, entre em contato, deixe um comentário por aí. Aqueles que nos auxiliam na parte administrativa do podcast vai entrar em contato contigo e será um grande prazer ter a sua marca, o seu produto sendo estampado aqui no nosso podcast. Agradecendo ao nosso irmão Marcos, um grande prazer recebê-lo aqui, meu irmão. Faço votos que volte mais vezes. Eu sei que tem muitos testemunhos, muitos livramentos, e eu tenho certeza que daqui para frente ainda haverá muito crescimento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Faço votos que ministerialmente você cresça, você prospere, que um dia você se torne um grande dirigente de igreja, um grande pastor. Amém. Esse é o desejo do meu coração. E deixa uma mensagem para aqueles que te ouvem aí, fala para aqueles que estão em dúvida, talvez do que está passando, e resume para nós aí o quanto é bom servir a Cristo. Olha, quando a gente fala resumo para falar de Cristo é bem complicado, né? A gente já está aqui, acho que aproximadamente 40 minutos, mas eu falo para você, não perde seu tempo. Seu tempo é precioso. Hoje todo mundo fala de tempo.
Mas quando a gente fala em tempo, a gente faz o curso de segunda a sexta, vai para a faculdade, tire um dia. Esse é o conselho que eu dou, porque a ação vai ser de Jesus sobre a sua vida. Então assim, tire um dia. Procure a igreja. Não é que nem eu falei, vocês estão na região aqui da Zona Leste, Vila Formosa, o pastor acabou de passar os endereços, procure a gente. Ah, mas por que a comunhão com Deus? Eu gostaria também de destacar isso. A comunhão com Deus são pastores altamente qualificados, direcionados, com a mente nova, não é inovador na palavra, a palavra é a Bíblia, e isso te dá uma base para os seus caminhos. Pode acreditar, que eu deixaria aqui, o tempo é o mais precioso, tire, se for, eu vou falar para você assim, tire 10% do seu mês. 10%. Estamos falando em valores aqui, 10% de todo esse tempo. E vá na igreja, que você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Tanto na vida espiritual, financeira, conjugal, o que você imaginar, Deus pode. Eu sei que assim, é difícil eu falar isso, também é difícil eu trazer isso, mas é o que Deus fez na minha vida. Leandro, se eu for falar todos os meus testemunhos, então assim, confie em Deus. Hoje, o que eu confio, né? Meu maior seguro, não é o seguro de vida que eu tenho, é Deus. Então assim, procure a casa do Senhor. Eu tenho certeza que eu, como pecador, fui abençoado, por que você não vai ser? Então, o convite está estendido, visite a casa do Senhor. Dentro de tudo que conversamos, falta algo aí que o coração palpitou para contar para nós? Se faltou algo, o tempo, a oportunidade é dada agora. Amém? Deixa uma mensagem olhando para a câmera ali. E faça um convite para aqueles que estão te assistindo, se inscrevam no canal, participe deste conteúdo edificante. Bom, vocês que estão aí assistindo a gente, é importante, né, que você dê um like pra gente. Eu acho que é importante também a palavra penetrar no seu coração. Se inscreva no nosso canal. Nosso canal é um canal de oportunidade para a palavra de Deus. Então, assim, que vocês possam ser atingidos de uma forma positiva na sua vida sobre isso, sobre a palavra lançada hoje na mesa. Eu acho que cada vez mais vocês podem contar com a gente. Quando a gente fala contar com a gente, né, nós temos a questão do podcast, tem um pessoal administrativo, mas por trás disso tem muita gente também que pode estar dando um suporte na questão espiritual. Então eu agradeço. Sim, tem outros testemunhos, mas eu acho que a minha vida ela é baseado, na verdade, em bênçãos. Tá? Eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é bênção. Né? Então, por exemplo, profissionalmente hoje eu tenho cargos que não deveria ter. Eu trabalhando no posicionamento que eu tô, tudo mão de Deus, sabe? A pessoa que te colocou saiu, mas você ficou, mas existe uma oportunidade que não tem ninguém, você é escolhido. Então assim, confie em Deus. O que eu queria deixar a mensagem é: confie em Deus, acredite e vá numa igreja. Um agradecimento especial, né, para minha esposa, que vai estar me assistindo, toda a minha família também, que agora eu vou colocar eles no canal também, e o Pedro em especial e a minha esposa. Falar que eu amo muito eles e agradecer todos os dias por ele estar na minha vida. Amém. Tanto ele quanto ela. Obrigado. Glória a Deus. Muito bom saber que Deus, ele é o Deus da família. Amém? Amém. Para você que tem nos assistido, este foi mais um podcast Mentes Fortes. Amém? Trazendo uma palavra que edifica o teu lar, a tua família. Faço votos que esteja tudo bem contigo e que assim permaneça. Fique ligado no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de compartilhar na sua rede social esses vídeos e ficar atento porque tem mais conteúdo muito bom com pessoas que com certeza vai trazer uma palavra de edificação para as nossas vidas. Eu sou o pastor Leandro, foi um grande prazer tê-lo você aqui. Marcos, um grande prazer. Obrigado. Sempre que puder, retorne. Uma grande satisfação lhe receber aqui e ouvir histórias tão boas e saber que Cristo tem cuidado tão minuciosamente de você. Deus abençoe a sua vida, o Pedro, a Cláudia, a família que congrega conosco. É especial ter vocês. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus e até o próximo podcast Mentes Fortes. Deus abençoe em nome de Jesus.